pastor repousa, brilha na contemplação, sente a paz, a água que passa no ribeiro dos seus olhos. O pianista selvagem sonha abismos, oculta a safra, semeia a miragem. Assobia para a turba de deuses graves, qualquer mugido da hora dos bois, hora deserta que reside na lavra viva, de onde brotam 100.000 céus. Encoberto por todos os desejos, os homens destilam apelos, comunicam-se pelos gemidos, clamam pelas moradas do amor. Meus pianos são éguas migradoras, parindo caminhos no coração da terra. Com esse trecho do poema O Pianista Selvagem, a gente abre o programa de hoje com um convidado muito querido, um grande poeta brasileiro, que é alagoano e radicado lá na Bahia, mas que sempre está com a gente. Meu querido amigo e irmão, José Inácio Vieira de Mello, bem-vindo ao programa Café com Poesia. Muito grato, Chico de Assis, meu amigo, grande ator, Obrigado. Amante da poesia. Sim, eu fiquei muito feliz em você, quando você aceitou o convite para vir ao nosso programa, e também esse passeio que você faz aqui pela sua terra, por Alagoas. Já foi a Arapiraca, e já lançou o livro em Arapiraca, lançou o livro em Maceió, enfim, então muito bem-vindo. Como é que está a sua trajetória pela poesia? É uma peregrinação, né, que incessante, né, porque quando eu termino de fazer o ciclo de um livro, porque eu percorro de fato o Brasil inteiro, lançando meus livros em festas literárias, em bienais de livros, em shows e tudo mais. O que me chama eu estou indo, né, oferecendo condição e, assim, tendo a oportunidade, eu vou atrás, entendeu? Então, você falou que eu lancei lá em Arapiraca e aqui em Maceió, e antes passei pelo Rio de Janeiro, depois por São Paulo, e isso bem, assim, recente, né? Passando poucos dias em casa, 2 dias, assim, no período de 20 dias, e percorrendo, assim, 3 estados, né? Recebendo outros convites, mas sem condição de atender por conta das datas que se chocavam, né? Uhum. E você ganhou um prêmio recente, não é? Eu ganhei o prêmio Quem, da revista Quem, né? Da editora Globo, que é um prêmio badalado, né? Há uma comissão julgadora que seleciona em cada modalidade escritores ou artistas que eles acham que têm um mérito para estar ali, né? Concorrendo. E na categoria de literatura, a comissão julgadora foi formada por Ednei Silvestre, Cláudio Rodrigues, Bia Corrêa do Lago e Maurício Mutarelli, né? Então, eles selecionaram 9 escritores brasileiros, dos quais apenas um era poeta, os demais prosadores, né? Ou contistas ou romancistas. E o poeta foi quem ganhou, para minha surpresa, né? E esse poeta sou eu, né? Olha que Foi maravilha. contemplado. E, assim, os outros todos morando em grandes metrópoles e eu um catingueiro. Então, fico contente, porque há essa seleção, mas a escolha se dá pelo voto popular. Ou seja, eu tenho um público que, entre esses grandes escritores que estavam concorrendo, me escolheu. No caso, os outros concorrentes eram o Marcelo Rubens Paiva, o Marcelo Mirizola, a Melri Del Priori, Ana Maria Machado, Noemi Jaffe, não sei se eu vou lembrar o nome de todos, mas enfim, grandes escritores. O Cristóvão Teza, que é um escritor que eu admiro muito, né? Mas eu tive a dádiva de ser o contemplado com esse prêmio aí. Mas isso é por obra, pela obra? É pela obra. Foi por esse livro? Pelo livro 7. E é interessante. Eu estava outro dia conversando com um amigo sobre uma entrevista do Leduíve, ele falando: o poeta tem que estar sempre disposto a rupturas. Você concorda com isso? Plenamente. Não é outra coisa a poesia, né? E o poeta, né? O poeta não tem que ter medo. O poeta tem que se jogar no abismo. O poeta tem uma definição, porque existem definições e definições
sobre a poesia. Nenhuma dá conta plenamente do que seja esse fenômeno, né? Mas tem uma definição que eu gosto muito, que diz assim, que o poeta é aquele que mergulha ao fundo do desconhecido para trazer o novo. Essa definição me agrada bastante. Entendeu? Então, você não ter limites dentro da linguagem. E se houver um limite, você tentar tensioná-lo ou rompê-lo, né? Se não consegue rompê-lo, pelo menos tensionar. Levar a linguagem ao máximo de tensão. Né? Tensionar, deixar aquela esfera de gravidade, de provocação. É muito mais do que encanto. No que eu faço, eu busco hoje o estranhamento, né? Muito mais do que encantar. Não, eu quero a perplexidade, o pasmo. Entendi. Não que a epifania não seja uma coisa que não esteja presente nas minhas intenções, né? Mas eu busco muito mais essa tensão dentro da linguagem. Entendi. Você mora numa região da Bahia, que é uma cidade chamada Jequié. Jequié. Jequié não é... Mas não tem um povoado? Como é? É o seguinte, a cidade de Jequié, o meu vínculo com a cidade de Jequié não tem tanto vínculo, né? É uma coisa assim muito superficial. Por que Jequié? Eu tenho 2 filhos e nessa cidade tem boas escolas para os filhos estudarem. E eu fico um tempo nessa cidade, mas fico mais assim, lendo dentro de casa e não me relaciono bem com, digamos assim, a cultura local. Logo quando eu cheguei até que tentei, acho que deu uma contribuição. De uns tempos para cá, eu me fechei um pouco, fico na minha redoma, que é a minha biblioteca, lendo, e vou para uma propriedade da nossa família, uma roça, uma fazenda, essa que fica a 130 quilômetros de Jequié, no final da Caatinga e no início da Chapada Diamantina. Na verdade, já faz parte do território de identidade chamado Chapada Diamantina. É um lugar áspero, seco, mas de uma beleza absurda. E a 50, 60 quilômetros da fazenda já assim, existem cachoeiras extraordinárias, cânions, uma profusão de encantos da natureza. E como é o nome do lugar? A fazenda chama-se Pedra Só. E a região é, como eu falei, um território de identidade da Chapada Diamantina, um santuário ecológico lá na Bahia, que não é um lugar, são vários lugares, vários municípios, vários povoados, uma área grande lá do estado da Bahia. Então, voltando para a sua poesia, você está lançou esse livro, ele já circulou, você já foi para Bahia, já foi para São Paulo, foi na Casa das Rosas, foi isso lá em São Paulo? Na Casa das Rosas e na Casa Guilherme de Almeida, foram 2 momentos diferenciados, né? E no Rio de Janeiro? Eu lancei na Livraria da Travessa, foi um sucesso. Lá foi um momento especial, com a participação da atriz Ítala Nandi, do cantor Ednardo, que é da minha profunda admiração, autor do Pavão Misterioso, Enquanto Engoma a Calça, e de uma geração de jovens artistas, compositores, cantores e poetas. Então foi uma noite assim, muito prestigiada, né? E eu fiquei muito contente com o resultado. Inclusive a Ítala Nandi vai estar aqui na 7ª Flimar, que é essa festa literária de Marechal Deodoro, que você também vai estar. Vou fazer parte. Aqui na 7ª Flimar, a festa literária aqui de Marechal Deodoro, Deodoro, um evento maravilhoso. Diga-se de passagem, das 7 edições, eu só não participei da segunda, porque já havia assumido um compromisso com a Fliporto. Eu acho, assim, de suma importância a Flimar. E nessa 7ª edição, eu estarei lá no dia 2, fazendo uma palestra sobre o Fagner, o Raimundo Fagner, que é um dos homenageados da Flimar. A minha palestra é sobre o tema. A importância da música de Raimundo Fagner na divulgação da poesia brasileira. Devido a esse diálogo que o Fagner tem com a poesia. Você pega a obra do Fagner e você vai perceber que ele já musicou mais de 40 poetas.
Você vai lá, música de Raimundo Fagner sobre o poema de Cecília Meirelles, Ferreira Goulart, Flor Bela Espanca, Rafael Balberti, Patativa do Assaré, Mário de Andrade, Francisco Carvalho, e aí não vou ficar aqui dizendo o nome de todos. Então, é um sujeito que pegou a poesia e botou na boca do povão, visto que o Fagner é um cantor de multidões. Você chega e vê, e até hoje, atravessando gerações, uma música de 1981, do disco Traduzisse, chamada Fanatismo, que nada mais é do que um soneto de Flor Bela Espanca, e que está na boca do povão, que diz o seguinte: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Aí o Fagner vai com aquela força que ele tem e leva essa poesia em forma de canção para o povo. Que é belíssimo. É belíssimo esse poema. Uma outra coisa interessante na sua trajetória, porque você é poeta e você também, além de escrever, você interpreta poesia, você declama poesia, você faz os aboios, que são belíssimos, enfim. Você tem essa marca, você é um artista performático, né? Fui me tornando a partir de perceber, de olhar o outro. Né? Então, nessa coisa do recitar, a minha referência maior é o Zé Ramalho. Chegou pela música. Você repara que o Zé Ramalho, ele canta e depois, no meio da música, ele repete recitando. É aquela que fere. Exato. Né? Exato. E virá mais tranquila. Exato. Com a fome do povo, né? E também ouvindo Chico de Assis recitando Jorge de Lima. Aí a gente aprende. Rapaz, e como aprende? E depois a gente tem o privilégio de ouvir e ver o Chico de Assis recitando os nossos próprios poemas. E aí? Opa. Muito obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço. Mas uma outra coisa muito interessante é que eu acho, os seus aboios que você faz é uma marca também. É uma marca. Todo evento que eu vou, eu sou convocado a aboiar e sinto, porque tem uma força, uma energia, que ao fazer esses aboios, no momento que eu estou fazendo esses aboios, eu convoco a ancestralidade brasílica. Não é só no Nordeste, em qualquer parte do país que eu vou. Quando eu começo a aboiar, eu sinto que todo mundo tem uma força que concentra as pessoas assim, dentro de um sentimento de unidade. Me intriga essa coisa do aboio da seguinte forma, quer dizer, intriga, mas de uma maneira maravilhosa, né? Então, eu tive conversando outro dia com o Xangai. Meu amigo. Pois é, dos intervalos da gravação da novela Velho Chico. E ele, o Marcel Melo. Dois artistas maravilhosos. Maravilhosos. O Marcel ainda não tive a oportunidade de conhecer. Né? O Xangai é uma pessoa que... E falando com ele, conversando sobre a questão do aboio. Então, e ele me respondeu e, de certa forma, me convenceu. Mas eu queria tratar sobre isso depois do intervalo que a gente vai ter, que eu queria aprofundar a discussão nessa questão do aboio. Então, já a gente retorna, depois desse pequeno intervalo, para tomar um café aqui com meu querido amigo, poeta, irmão, José Inácio Vieira de Mello. Já a gente retorna. Então, retornamos aqui do intervalo, nosso programa Café com Poesia, essa conversa aqui maravilhosa com meu querido amigo e irmão, José Inácio Vieira de Mello, grande poeta brasileiro. Bom, e eu estava conversando sobre a questão do aboio. Então aí falei sobre o Xangai, o Marcel Melo e tal. E eu queria saber assim, de onde vem o aboio? Como é? Então, ele surgiu de onde, não é? Parece que a coisa do lamento do povo sertanejo e tal. Como é que você define? De onde veio isso? Olha só, é o lamento do povo sertanejo, tudo bem, mas o povo sertanejo, antes de ser o povo sertanejo, né, ele tem uma origem. E essa nossa origem é lusitana, ibérica, né? E os mouros chegaram à Península Ibérica. Então, perceba, vem dos mouros que entraram na Península Ibérica, Portugal, Espanha e chegaram ao Brasil. Então, lá nas Arábias, eles têm o hábito, né, de, nos horários deles, nas mesquitas, fazerem as orações, são os muezins. Eles começam a gemer, né, fazer aqueles cantos dele. Então, isso entrou na Península Ibérica e, por sua vez, chegou aqui ao Brasil. Então, tem essa origem aí, não é somente que é do povo sertanejo. Claro que é do povo sertanejo, porque
os portugueses chegaram aqui via Bahia, o litoral, e depois foram adentrando para o sertão. Então, aquelas pessoas que viviam pastoreando o gado, na solidão dos campos, eles se encontravam num momento de muita solidão e começavam a cantar os seus desejos, né, através da toada, e quando não tinham como expressar através da palavra o que estavam sentindo, eles gemiam, gritavam, né, até para tanger o gado e para chamar o gado também. Então tem a ligação com o pastoreio do gado e a ligação do sentimento do sujeito que está na solidão e que tem uma amada em algum lugar, ou uma pessoa desejada, ou uma família que ficou além mar, ou que está em alguma povoação dos Brasis, né? Uhum. Então tem essa leitura também, né? Que eu acho maravilhosa. O Raduan Nassar, certo, que fez uma viagem lá para aquela região, inclusive com o Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor dessa novela Velho Chico. E eu me lembro que, numa das conversas com o Raduan, que aí você citou Jorge de Lima, que ele também é apaixonadíssimo pela obra do Jorge de Lima, e eu fui lá na casa dele com o Sidney Vanderlei, um poeta alagoano. Meu amigo. Amigo seu, meu amigo. Um abraço para o Sidney Vanderlei. Aí nós fomos lá, em São Paulo, e na casa dele, e dizer poesia do Jorge. E a noite inteira lá, na conversa, e ele falando sobre isso, o Raduan. Certo. Isso que você falou. Ah, né? Ele concorda com essa... Concorda plenamente. Que bom, né? Aí, então, achei muito interessante a forma como você analisou. Mas, olha, tem outra coisa, que é sobre o livro que foi lançado da sua poesia e sobre Maria Bethânia, né? Ah, sim. No dia 20 de julho, lá no Rio de Janeiro, né? Eu estive presente, inclusive, o Igor Fagundes, que é um belo poeta, um jovem, talentosíssimo, ensaísta de altíssima categoria, lançou o livro Poética na Encruzilhada, Maria Bethânia, José Inácio Vieira de Melo e o Ocidente na Encruzilhada de Exu. Pelo próprio título, você pode perceber que o nosso trabalho aparece como um personagem central. Eu como personagem central e a minha obra, os meus poemas, como ponto de partida para a reflexão que Igor faz sobre o Ocidente e desconstruir os preconceitos que existem em torno dos mitos do Iorubá. Então ele pega a minha poesia, que tem muito forte a presença dos mitos judaico-cristãos e greco-romanos, e faz uma abordagem a partir dos mitos do Iorubá, desconstruindo essa demonização que o Ocidente coloca nas religiões de matrizes africanas. Uhum. E aí ele usa muito de filosofia, de religião e, claro, poesia, né? Como a gente adquire essa obra, esse trabalho dele? Na editora Penalux, no site da editora Penalux. Ou através do próprio Igor Fagundes, entrando na rede social, né? No Facebook, na página dele ou no perfil. Uhum. E aproveitando e também... outra coisa, sem querer atrapalhar, o Igor em breve virá para o Nordeste para fazer o lançamento do seu livro, né? Por conta dessa importância que tem, falando da religião de matrizes africanas, e também pela questão da Maria Bethânia, por ser uma cantora baiana, nordestina, a grande diva da música brasileira, e de quebra ainda entra o poeta José Inácio também, que tem uma inserção tanto na Bahia quanto em Alagoas. Então, em breve, o Igor estará conosco aqui em Alagoas e lá na Bahia e quiçá em todo o Nordeste. Então, vamos trazê-lo aqui no programa Claro. para a gente conversar, né? Eu queria saber, assim, também onde é que, quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz, então? Bom, aí é entrar no site da editora Sete Letras, né? Ou então na rede social comigo, né? Ou seja, na minha página do Facebook ou no meu perfil. É só dizer mandar uma mensagem que eu informo como adquirir e enviar o livro para... Pois é, então, está aqui o livro, quem quiser adquirir, aí as informações o José Inácio já passou, esse trabalho magnífico, essa poesia maravilhosa, madura, uma poesia extraordinária, que eu sou fã. Gosto muito, leio os seus livros e incorporo alguns poemas de lá. Tem amigos seus aqui que já fizeram também, pegaram a sua poesia e transformaram em letras de músicas, enfim. E por aí pelo Brasil também, em outros lugares, não foi? Certo, Na verdade, assim, no Rio de Janeiro, São Paulo,
Belém do Pará, em Macapá, todas essas pessoas têm dialogado comigo e, assim, fazendo composições em cima da minha poesia. Nesse momento, assim, eu considero o parceiro mais frequente o Henrico de Miceli, que é um paraense radicado em Macapá. O Henrico já musicou mais de 20 poemas meus. Inclusive, já temos projeto para adiante fazermos um CD com essas parcerias sendo interpretadas por artistas que são nossos amigos e com os quais nós mantemos diálogo, como a grande cantora do Amapá, Patrícia Bastos, a Socorro Lira, da Paraíba, o Amadeu Alves e o Fabrício Rios, da Bahia, o Petrúcio Baeto e o Júnior Almeida, aqui de Alagoas, dentre outros. Zé, é muito interessante. O Carlito Lima, que foi inclusive o cara que criou aqui a Flimar, né? O capitão, nosso capitão. Capitão. E escritor, e nosso amigo, o idealizador da Flimar, e uma pessoa que vive cultura, transpira cultura, pode-se dizer, boa parte do tempo que ele passa acordado, e quando ele está dormindo ele diz que está sonhando com isso. E Carlito já veio aqui no programa falar também sobre a 7ª Flimar, e a gente conversando, e ele gosta muito da sua poesia também, e a esposa do Carlito, a Vânia também. Então, e quando você diz os aboios, aí a gente queria explorar um pouco você aqui, você diz um poema seu e canta um aboio pra gente aqui, para os telespectadores do Café com Poesia. Pronto, vamos lá. Fique à vontade. Nem a tinta dos 7 mares seria suficiente para pintar a tua face. O sentido da tua face nenhum espelho concentra. Somente aquela singularidade provisória pode perenizar a verdade do teu semblante. Porque tudo isso só faz sentido se houver a tua presença sendo abraçada pelo meu espanto. Como sonhar com o paraíso sem o teu sorriso? Como criar uma borboleta sem o teu sorriso? Erva do meu chá, erva do meu chão. Mesmo que um arco-íris se ajoelhe e ofereça seu dorso para que o cavalgue nas dissonâncias da partitura cósmica, não vai ter lógica a ser ultrapassada se minhas retinas estiverem trespassadas pela tua ausência. E no céu da minha nação não há juventude nem sabedoria se não houver tua companhia. O outro que és é o longe que se alonga ao meu encontro. Oh, hey, 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 ah. Oh, 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 hey, oh. Hey, 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 ah. Hey, 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 oh. Oh, hey, 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 oh. Opa, bonito, muito bonito. Muito bonito. Obrigado. É forte, né? É muito forte. Então, aí agora nessa trajetória aí de lançamento, você tem outros estados que você vai percorrer? Olha, já tem assim alguns convites que eu estou pensando assim em datas por conta de vários compromissos que eu tenho, né? O primeiro deles assim já assumido é o da Flimar, que é de 31 de agosto a 3 de setembro. Aí a minha amiga Sandra Santos, lá de Porto Alegre, me convidou para fazer o lançamento lá em novembro. Vai ter a Feira do Livro de Porto Alegre, ela quer aproveitar para participar da Feira do Livro e, paralelamente, fazer o lançamento no Castelinho do Alto da Bronze, que a Sandra Santos, grande poeta, é a senhora do castelo. Ela mora em um castelo no centro histórico de Porto Alegre. Eu já estive lá 2 vezes, é uma coisa de louco, né? Já participei de 2 lançamentos meus lá nesse castelo, né? Que é um castelo que tem uma simbologia lá para o pessoal do Rio Grande, né? Lá de Porto Alegre. E aí, quando ela me chamou para ir para Porto Alegre, eu já pensei também em ir para Curitiba, que tem um pessoal que gosta muito do nosso trabalho. E aí, porque pertinho, né? Então eu aproveito sempre assim, quando me chamam para ir para um estado de uma determinada região, eu já me conecto e faço contato com pessoas dos estados circunvizinhos para ver se tem uma oportunidade, ocasião ou algum evento que eu possa participar e levar o meu trabalho, levar o meu canto, a minha poesia para lá.
A publicação foi feita por qual editora? Sete Letras, do Rio de Janeiro. O Sete, né? Que é o meu sétimo livro. Deixa eu mostrar ele aqui pro pessoal, né? Ele tem 3 capas diferentes, mas eu só trouxe esse exemplar aqui. E eu queria ler mais um poema desse livro, encerrar com um poema. Pode ler. Um poema que eu gosto, que eu tenho gostado de falar, que é de um capítulo chamado A Catedral do Nome. E todos os capítulos têm 7 partes, e essa é a 7ª parte da Catedral do Nome, que diz assim: quantos nomes terei que atravessar para encontrar o meu nome? E para encontrar o nome, terei que esquecer todos os nomes? Da cidade para o sertão são tantos nomes. Na cidade tudo é nome, e todos gritam o tempo todo todos os nomes. Prefiro o silêncio, em que se passa horas, dias, anos, construindo a catedral de um nome. Prefiro o sertanejo, em sua mansidão, remoendo as sílabas, suspirando os sons, para dizer, sem nenhuma alegoria, num balbucio, a garatuja de um nome, tão simples, tão próximo do que não tem nome. Oh, que maravilha. E com esse poema a gente encerra o programa de hoje, Café com Poesia. Até o nosso próximo encontro.